Olá, bom dia. Estamos iniciando o nosso tempo de reflexão dominical neste domingo, véspera de feriado da Independência. Muito bom poder nos encontrar aqui novamente. Já temos conosco aqui no Instagram a Michele lá em Belo Horizonte, muito bom. Daniel, meu primo lá em Londres, ótimo. Bom dia. Deixa eu colocar aqui um dispositivo para melhorar a qualidade, que o Wi-Fi cai de vez em quando. A turma do Instagram tenha paciência aí, tá bom? E do Face também. Ok, estamos com o intuito de ajudar o nosso entendimento, de procurar melhorar o nosso entendimento. Bom dia para vocês todos. Denise também acabou de entrar. No final novamente. No Instagram, por enquanto, temos ok, algumas pessoas ainda por entrar no Face. Hoje provavelmente muita gente está viajando, está fora, aproveitando o feriado prolongado. Então nós vamos iniciar. Ok, Irmani, bom dia, querida irmã. Pastor Irmani acabou de entrar aqui. Ótimo. Eu quero compartilhar nesta manhã um princípio que me chamou a atenção. A qualidade está ruim. Ok, Denise, do som ou da imagem? Eu preciso saber, pegando. E será que é só com você ou todos estão com o mesmo problema? Ok, meu irmão José Carlos acabou de entrar. Quem estiver no Face, por favor, me dê um sinal se está se está ok a qualidade aí de som e vídeo. Nós estamos dependendo do Wi-Fi. Há um pouco de eco aqui por causa do ambiente natural. Ok. Estou aguardando. A imagem está ruim. Então é um problema do sinal mesmo. Mas está dando para ouvir pelo menos. Travou e voltou. A imagem está pichada. Ok. Vamos tentar entrar novamente. Saia e volte novamente. Quem sabe dá uma melhorada. Eu vou ouvindo bem. O som está bom. Ok. Eu não sei como mexer nisso aqui. Eu espero que se vocês saírem e entrarem novamente, talvez melhore. Eu coloquei aqui também no 4G para ajudar. É o Instagram mesmo que está com problema. Ok. Mas vamos continuar. Se alguém puder passar para o Face, quem sabe melhora. Então a irmã está dizendo que no Face está tudo bom. Então, às vezes é o problema do sinal do Instagram. Ótimo. Então, como eu estava dizendo, eu vou compartilhar, quero compartilhar nesta manhã. Obrigado, Michele, pela dica aqui. Vamos continuar. O princípio que eu quero compartilhar é o princípio da comunhão. É algo que nós, como cristãos, usamos muito esse termo. E o título da nossa reflexão nesta manhã é Comunhão requer fé. A comunhão requer fé. E eu fui analisar esse termo que é tanto usado por nós, e uma das definições que eu encontrei, o significado de comunhão, é o seguinte: a comunhão é a realização de algo em comum. Até aí muito simples. E aí vem um complemento que me chamou muita atenção. A comunhão é também a sintonia de sentimentos, sintonia de modo de pensar
de agir ou sentir. É uma sintonia, é uma busca de alinhamento em comum para realizarmos algo ou compartilharmos sentimentos, ideias, ações. Então, é uma identificação de ideias, identificação de vidas, de pessoas, de indivíduos. E isso vem corroborar com um dos principais assuntos do Evangelho, principalmente no Novo Testamento. Nós conhecemos a bênção apostólica, que é transmitida comunicando que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão, a consolação, a comunicação do Espírito Santo esteja com cada um de vós. Então, o desejo do coração de Deus, um dos desejos que o coração de Deus expressa, ou que Deus expressa na sua vontade, é que nós tenhamos comunhão entre nós, uns com os outros, porque fazemos parte de um corpo. Não é uma comunhão baseada numa instituição, não é a comunhão baseada apenas num grupo ou numa ideologia, mas principalmente no sentido de compartilharmos sentimentos e propósitos que cada um tem dentro de si, e ao compartilhar isso, está também abrindo espaço para receber do outro com quem compartilha as mesmas impressões, desejos, propósitos, enfim, aquilo acaba se tornando o assunto em comum, um assunto em que os que dele participam procuram, então, mesmo sabendo que são diferentes na sua personalidade, podem conviver, podem confluir para o mesmo fim, para o mesmo propósito. E o principal deles é que todos que estão participantes sejam edificados, abençoados, curados, restaurados. E aí eu quero então analisar junto com vocês algo que está escrito na palavra. O primeiro texto é um texto muito também conhecido, em Amós 3:3. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Podem andar dois juntos, se não estiverem em acordo? É muito difícil ficar junto ou participar junto quando não há acordo, quando não há um encontro e identificação no propósito do que está sendo feito ou buscado. E aí nós vamos completar algo que muitas vezes nós não entendemos ao ler a Bíblia. Jesus disse o seguinte lá em Mateus, no capítulo 18, do versículo 15 ao 16. 15 e 16. Numa dos seus ensinamentos, ele disse para os seus ouvintes: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Interessante aqui perceber algo, ou alguns detalhes dessa declaração de Jesus. Primeiramente, ele diz o seguinte: se teu irmão pecar contra ti,
vai arguí-lo. É importante entender que o ofendido vai atrás, vai em busca do ofensor. O ofendido busca a reconciliação. Geralmente nós agimos totalmente o inverso disso, de modo inverso a isso. Ficamos ressentidos, nos isolamos, paramos de falar, de conversar com aquela pessoa e usamos muito aquele termo, colocamos na geladeira, não é? E no final, a geladeira somos nós mesmos. E aí o Senhor nos ensina que se nós estamos ofendidos com alguém, a iniciativa é de quem foi ofendido buscar a reconciliação. Algo que para a nossa mente é um tanto quanto absurdo, para alguns e muito difícil de realizar, não é? Mas pense no seguinte, o apóstolo Paulo fez uma afirmação nas suas cartas que eu creio que nos ajuda a entender. Que Deus nos perdoou em Cristo, sendo nós inimigos de Deus. Nós é que pecamos contra Ele, nós é que falhamos com Ele, mas Ele veio buscar e buscando salvar os que estavam perdidos, os que estão perdidos. Então Deus tomou a iniciativa de nos buscar para uma reconciliação consigo mesmo. Este é um princípio da comunhão. Deus quer ter comunhão com aqueles que Ele criou para serem seus filhos. Fomos chamados para sermos filhos em plena comunhão com o Papai. E aí, voltando para o que Jesus disse, nós vamos ao ofensor e abrimos o diálogo, abrimos a porta da reconciliação. E Jesus disse, se você conseguir ser bem-sucedido nesse propósito, você ganhou o teu irmão. Olha que interessante isso. Antes, o seu sentimento era de riscá-lo dos seus relacionamentos. Mas agora você toma a iniciativa de buscá-lo, de propor uma reconciliação, um acerto de dados, de processos que precisam ser enfrentados e estabelece-se a paz, a harmonia novamente. E fazendo isso nós ganhamos o irmão. E na continuação Jesus diz ainda o seguinte, se porém ele não te ouvir, leva contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Esse também é um ponto que precisa ser bem entendido. Às vezes, nós, estando nesta situação de ofendidos, buscamos testemunhas que vão apenas ouvir a nossa ofensa, o nosso sentimento e vão ficar esperando que o outro peça desculpas. Não é isso que está implícito nesta declaração. A verdade é que o que está dizendo é que o depoimento de 2 ou 3 testemunhas vai estabelecer toda a palavra.
Isto quer dizer que estas testemunhas ou estas pessoas vão participar de um encontro que promove a comunhão, que busca restabelecer a comunhão, que vai estabelecer o perdão, o acerto entre as partes, o ajuste, enfim, vai trazer novamente a unidade que foi quebrada. Esse é o grande princípio que precisa ser observado. Geralmente nós confundimos comunhão com ajuntamento, ou algumas vezes com comilança. Estabelecemos um almoço, um jantar ou um evento degustativo e chamamos aquilo de comunhão. Nem sempre é. É uma boa maneira de promover comunhão, mas a verdadeira comunhão não está no que se come, mas como estamos diante daqueles que conosco participam da refeição, do alimento, da degustação, e isso vai abrir espaço pelo tempo de qualidade que vai ser usado no relacionamento. Então, o prato a ser servido tem menos importância do que aquilo que precisa ser compartilhado nas ideias, no entendimento, no sentimento, no desejo de ver o outro abençoado, satisfeito. Esse é o princípio fundamental deste encontro de 2 ou 3 testemunhas. Não é para ouvir e depois sair fofocando o que aconteceu. É para abrir os corações, desarmarem os sentimentos e alinharem as ideias, para que possamos então caminhar juntos em alegria e amor verdadeiro. E isso vai corroborar com o que Jesus disse nesse mesmo capítulo, no versículo 19 e 20, que muitas vezes nós usamos apenas com um grande interesse em receber bênçãos da parte de Deus. Jesus disse: em verdade também vos digo, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Como usamos isso de uma maneira um tanto equivocada? Primeiramente, fica claro aqui que Jesus está dizendo que se 2 de nós concordarmos entre nós sobre qualquer coisa, isto quer dizer que na unidade Deus determina a bênção. E às vezes nós achamos que nós temos que desejar a mesma coisa, vamos colocar de uma outra maneira, desejar receber a mesma coisa ou algo que seja benéfico a ambos ou a todos, e querendo todos a mesma coisa, naquela bênção que está sendo pedida, nós vamos receber. Não, não é isso. Não é isso. O que Jesus está dizendo é que se nós conseguirmos viver em comum acordo, se nós conseguirmos quebrar as barreiras e as diferenças que nós mesmos criamos,
ou que já existiam anteriormente. Isso vai viabilizar que nós caminhemos na direção daquilo que está sendo buscado. Que nós consigamos, então, alcançar os objetivos que temos em nossa mente, em nossos corações. Então, se dois de vós concordarem entre si a respeito de qualquer coisa. Então, não é fácil isso. Nós achamos que viver em comum é fácil, mas não é. Porque às vezes concordamos com algumas coisas e discordamos muito das outras coisas, e às vezes aquilo que discordamos cria barreiras, cria impedimento, cria separação, muda o nosso coração, o nosso sentimento. E aí Jesus completa dizendo: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, e nós achamos que pelo fato de ter mais de uma pessoa num local, e esses dizem: estamos aqui em nome de Jesus, isto é o suficiente para que ele esteja lá. Primeiramente, Jesus está dentro de nós, mas para ele se manifestar no nosso meio, nós precisamos abrir o coração no sentido de aceitarmos de uma maneira amorosa um ao outro. E esse amor vai manifestar a presença de Cristo entre nós. Então, é esse princípio de comunhão que vai manifestar a presença de Deus, que vai manifestar o reino de Deus. E aí eu digo que é muito mais fácil esta comunhão ser manifesta com um grupo menor que busca comunhão, não é a quantidade em si, mas a facilidade de promover comunhão com alguns que estão ao nosso redor. Fica difícil fazer isso com uma multidão. Fica difícil experimentar isso de uma maneira quantitativa. É muito melhor de uma maneira que nós possamos comungar o nosso coração. E isso requer tempo, requer intimidade. Esta unidade é que gera realmente power, força, e vai nos capacitar a experimentar grandes coisas que Deus preparou para conosco. Esta comunhão vai fazer aquilo que Paulo deseja nos seus conselhos, naquilo que ele estabeleceu como para os seus discípulos, também para a igreja, principalmente aquilo que ele disse aqui em Efésios, a igreja de Éfeso, no capítulo 4, versículo 32, ele diz, na continuação do seu texto: antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, Paulo está falando claramente aqui da necessidade que temos e da condição que sempre se manifesta quando estamos juntos, que é demonstrar benignidade, compaixão, perdão constante, mútuo, porque assim nós vamos
fazer o que temos recebido, realizar da mesma maneira aquilo que Deus faz conosco. Ele nos perdoou em Cristo. Esta comunhão, esse desejo de ver o outro bem, de fazer o bem, tudo que eu posso para te ver bem, para que você seja abençoado, curado, liberto, próspero, livre. Isso vai realizar o meu coração, vai realizar o coração do verdadeiro cristão. É esse comum sentimento, esse sentimento que compartilha, não é? Pensamentos, ações, essa identificação. Você é abençoado demonstra que eu também sou abençoado. Isso é que manifesta o reino de Deus na terra. É essa comunhão que promove a cura, que desarma, que liberta. Às vezes nós nós vemos alguém oprimido por um sentimento, até espiritualmente, por algo que é maligno. E às vezes nós queremos apenas expulsar aquilo, repreender aquilo que não é bom, mas esquecemos que se nós não acolhermos, se nós não abraçarmos, aquilo vai voltar, porque a pessoa está isolada, está separada ou está discriminada. Ela precisa ser abençoada com a comunhão do corpo de Cristo. Jesus, quando curava as pessoas, ele dizia: vai oferecer a tua oferta lá no templo. Era o costume da época. E o que ele estava dizendo: vai buscar comunhão. Não fique apenas curado sozinho, não continue isolado, mas vai apresentar a sua oferta, isto é, compartilha o que você recebeu. E deixe que outros experimentem a mesma alegria e o mesmo sentimento. Paulo disse ainda em Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei do amor. Levai as cargas uns dos outros. Ajude os outros. E você será também ajudado. E para terminar, um texto que nós já falamos aqui tantas vezes, vamos repeti-lo. 1 de João, capítulo 1, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu fico preocupado com algumas denominações que têm dificuldade em ter comunhão com aqueles que não pertencem a ela. São alguns clubes fechados que tentam conseguir sócios. Mas se as pessoas não aderem ao seu clube, elas ficam para trás e a senha é do próximo. Cuidado com princípios que não são puramente cristãos. Mas a pessoa é esquisita. Todos nós somos. A pessoa tem algumas coisas que não são favoráveis. Quem não tem processos que são difíceis?
Então, o que Paulo e Jesus estão ensinando, os apóstolos ensinaram, é que na comunhão nós somos restaurados, curados, e define o corpo de Cristo por este princípio. Na verdade, eu quero enfatizar que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é o Espírito que busca a comunhão. Por isso que na bênção apostólica é dito, terminando a bênção, que deveria ser um princípio elementar de todos nós, a comunhão do Espírito. A comunhão. Aquilo não é apenas comunhão com aquele que está dentro de nós, mas somos impelidos por este que em nós habita, a abraçar, a buscar, a procurar o outro, a considerar o outro igual a mim, mesmo pensando diferente. Senão nós não estamos cumprindo a lei de Cristo. Pense a respeito disso. Quando nós somos isolados pelos outros, vamos perdoar e, se possível, buscar a comunhão. Paulo também disse, se quanto for possível, dentro de vocês, tenham comunhão com todos. Quanto for possível. Faça tudo o que for possível para ter comunhão. E isso vai trazer resultados tremendos para a sua vida, para a nossa vida e também no reino de Deus. Amém? Muito bom. Terminamos aqui nosso tempo. É isso aqui, meu irmão está dizendo que a religião impede a comunhão. Geralmente a religião cria dogmas, cria regras em nome de Deus que não tem nada do amor de Deus nelas e provocam isolamento, provocam barreiras, quando nós deveríamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Amém, gente? Quero orar agora para encerrar. Pai eterno, muito obrigado por nos procurar. Nós que não te conhecíamos, nós que nos rebelamos contra ti, nós que crucificamos o teu Filho amado. O Senhor nos buscou, nos deu teu coração, teu perdão, nos deu a tua graça. Jesus é a graça de Deus, manifesta a todos nós. Ah, Senhor, nos perdoa por tanto egoísmo e por tanta religiosidade, pela mente religiosa que nos faz separar da verdade. Que nós quebremos constantemente todo sofisma, toda fortaleza na nossa mente que provoca isolamento, que provoca resistência à comunhão. Que nós sejamos libertos de tudo isso que nos prendeu e que sutilmente o inimigo levanta dentro de nós. Nós aceitamos a tua palavra e queremos dar lugar a ela, para que pela palavra e pelo testemunho da palavra todo fato seja estabelecido. Tudo que é do teu agrado se manifeste em e através de cada um de nós. Obrigado, Pai. No nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém, gente.
Obrigado pela sua audiência aqui conosco. Quero me despedir aqui dos irmãos do Face, primeiramente. Nosso abraço à irmã Ni, ao meu irmão José Carlos, ao Ronaldo Figueiredo, Christian, nos vimos ontem, muito bom tê-lo conosco aqui. Maria Fré, saudade. Ótimo, Edith Filgueiras, bom dia. Ok, depois nós vamos ver outros que entraram aqui. E nós tivemos no Instagram a Michele, psicóloga lá em Minas, o Daniel lá em Londres, Laerte e a Denise, nossos parceirões, a Camila, nossa filha Patrícia Oliveira, a Moncler, muito bom, Noemi, minha irmã, e a Regina Fonseca. Obrigado, Regina, pela tua palavra aqui, participação. Uma semana abençoada a todos nós, e nós tenhamos um coração aberto para tudo aquilo que Deus deseja fazer e ligados na vigilância dos nossos sentimentos. Até a próxima, gente. Bye, bye.